Ô, meu povo, que beleza, o nosso canal Tricolaço, hein? Tudo certo por aí? Estamos aqui depois de Bahia 0, São Paulo 3. Eu sou o Robson Ramos, prazer estar com você por aqui também, para a gente falar das coisas do São Paulo. Ufa! O título aí ganhou moral, ele retrata bem o que foi o jogo, né? É um jogo interessante da gente comentar, porque é jogo, inclusive, que dá discussão em rede social quando está acontecendo. Tem cara que vem cobrar, fala agora, não sei o quê. Mas eu procuro ser muito, quem me conhece sabe que eu procuro ser muito justo e honesto com o que eu falo. Então, o São Paulo ganhou de 3-0, é um resultado ótimo, ótimo. Abriu distância para o próprio Bahia, que vem logo atrás do São Paulo. Deixou o Bahia numa briga que tem Cruzeiro e até Vasco agora nesse momento, para tentar uma vaga que sobre eventualmente para a Libertadores da América, porque nesse momento eles estão todos fora. O São Paulo não sai muito do lugar, mas se aproxima em pontuação de quem está na frente, e isso pode, num eventual tropeço de Flamengo ou de Internacional, eu acho até difícil acontecer, mas São Paulo pode subir uma posição, duas, ficar num G4 definitivo. Pode contar com a sorte, por exemplo, de aumentar para um G6 a fase de grupos da Libertadores, as coisas ficariam bem mais fáceis. Mas vamos lá. Por que eu falei de que o título retrata o jogo, né? Porque o verbo ganhou aí é que explica isso. Ganhou moral porque construiu essa moral à medida em que o jogo foi passando. Porque o São Paulo começou muito mal. Muito mal. Muito mal. 10, 15 minutos de pressão do Bahia sem reação do São Paulo. Depois uma tentativa de reagir muito mal organizada. Na verdade, assim, é uma coisa que a gente já falou do trabalho do Zubeldia. Outros que observam bem o futebol também. Organização sempre tem. A estratégia existe. O problema é executar isso. E o São Paulo começou executando mal. E para um time que ficou, de novo, 10 dias sem jogar, é ruim você ver o time sem criar e, ao mesmo tempo, sem ter uma ideia de como executar. Você percebe que o posicionamento está colocado, a estrutura tática está montada, mas na hora da execução, os caras entram em parafuso. E uma das coisas que denota isso é aquela mania, e isso o Zubeldia precisa chamar a atenção. Não pode passar pano. Que é do jogador evoluir junto com o time até a intermediária adversária e aí não sabe o que fazer com a bola, volta. Um festival de voltar para o meio de campo nesses primeiros 15, 20 minutos de jogo. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. E no caso específico de hoje, e aí a gente pode pegar um pouco o pedacinho do jogo do Criciúma, eu atribuo um pouco à escalação. Talvez a ideia do papel do Zubeldia tenha um desenho que acaba não se confirmando na hora que o jogo acontece. Então, por exemplo, talvez ele esteja usando. Primeiro que tem desfalque, mas talvez ele esteja usando o Marcos Antônio nessa função de quem reveza a saída com o Luiz Gustavo, porque vê nele uma qualidade de passe boa, e é verdade, ele tem. Mas ele executou mal hoje, executou mal no outro jogo, em vários momentos da partida. E a troca dele pelo Liseiro no segundo tempo fez o time melhorar. Então, é um problema de escalação. O Jamal Lewis ali pelo lado esquerdo ainda vai ter que remar muito para melhorar. Eu não acho que o jogador não tem solução. Ele não é um cara burro. Ele não é um cara que não sabe chutar uma bola. Mas ele está mal. Nesse momento, a forma como ele atua compromete o resultado do time. Tá mal. Então, é para repensar se tem que escalar ou não. Você não tem que buscar base, você não tem que improvisar. Você não tem que começar com o próprio Liseiro ali, às vezes.
Hoje ele saiu e o Sabino foi fazer o lado esquerdo. Bem na improvisação. Dá para fazer, sabe descer, mas não é lateral. Não tem cacuete. Né? O ideal é que seja um lateral em condições. Tem a questão do Arboleda fora, eu não sei, não dá para saber se internamente ele quis punir o Arboleda pela falha contra o Criciúma. Se foi isso, eu discordo frontalmente, porque a folha de serviços prestados pelo Arboleda positiva é muito maior do que o número de falhas ridículas como aquela do jogo do Criciúma, a ponto de tirá-lo do time. Eu não tiraria por isso. Mas eu não posso afirmar também que foi por isso. Talvez ele quisesse ver, e a gente sabe que ele tem gostado do que o Sabino tem apresentado, talvez ele quisesse ver uma formação com Alan Franco e Sabino, e de verdade ela não comprometeu. Quando ele lança a mão do Arboleda no segundo tempo, claramente é para resolver o problema da lateral esquerda com o Sabino, utilizando o Arboleda na zaga, e o Arboleda entrou muito bem. Então, temos aí mais um probleminha de escalação detectado. Então, não é dizer que o Zubeldia foi mal pra caramba, mas o São Paulo começou mal, com uma ideia que talvez ele tenha rascunhado e que não deu muito certo, e que depois ele corrigiu no segundo tempo e o time melhorou. Detalhe, a gente muitas vezes pega no pé do Zubeldia por ele eventualmente demorar para trocar. Eu acho que hoje a justificativa é porque o São Paulo estava vencendo a partida. Então ele preferiu esperar mais um pouco. Senão eu acho até que ele trocaria um pouco mais cedo. Agora, é preciso dizer que no meio disso tudo, depois de 20 minutos, o São Paulo passou a querer equilibrar a partida e depois de um tempo fez o gol. Logo depois ali, fez o gol. É importante destacar o seguinte: o mérito do primeiro gol do São Paulo é parecido com o mérito do segundo gol, que é o São Paulo não produziu até aquele momento do jogo para estar vencendo, mas houve um mérito individual de um jogador muito experiente que fez o que tem que ser feito. Você tem que observar tudo que está acontecendo em campo, e o Luiz Gustavo observou a saída de bola do Bahia, e por estar olhando, quando a gente vê no VT, ele está correndo em direção ao meio, mas ele está sempre olhando para trás aqui. E por fazer isso, ele percebe a falha clamorosa do Marcos Felipe, que aliás é um bom goleiro, mas falhou feio ali. E ele intercepta a bola e rapidamente bate a bola para o gol e o São Paulo abre o placar. Perfeito. A partir daí, o Bahia se desespera um pouco, vai para cima e o São Paulo tem um pouco de paz para se organizar. Vamos ao segundo tempo. Começa o mesmo time. Só que aí já com um pouco mais de melhora na execução das funções. É preciso ressaltar o seguinte: boa parte do jogo, do primeiro tempo, foi disputada com o Ferreira atuando mais do lado direito do que do esquerdo, e o Lucas ficou mais do lado esquerdo. Não concordo com isso. Acho que o Ferreira já demonstrou mais de uma vez que ele rende melhor do lado esquerdo. Ainda que o Lucas também renda bem do lado esquerdo. Mas acho que você sacrifica o Ferreira do lado direito, onde ele não rende tão bem, para ter o capricho de ter o Lucas do lado esquerdo, quando o Lucas, mesmo que eventualmente tenha dificuldades, tem mais facilidade de render do lado direito do que o Ferreira. Apesar disso, ele volta no segundo tempo desse mesmo jeito, mas com o time um pouco mais ligado e com o Ferreira aparecendo mais vezes do lado esquerdo. O São Paulo começa a trocar peças, entra o Liseiro, sai o Jamal, entra o Arboleda na zaga, logo depois que entra já é testado e consegue fazer um corte importante, e o São Paulo começa a criar situações de contra-ataque muito positivas e começa a se aproximar de um modo mais eficaz, se a gente comparar com o primeiro tempo, do gol do Bahia. Dali um tempo entra o Wellington Rato no lugar do Ferreirinha, ele vai atuar ali do lado direito, entra muito ligado. No primeiro lance tem lá
cobrança de lateral, e aí de novo o mérito, do lado esquerdo, a bola vai para dentro da área, o Bahia se atrapalha na hora de fazer a contenção e a defesa, a bola acaba sobrando e o Rato rapidamente conclui para o gol. Não ficou pensando, não ficou olhando, não ficou caçando borboleta, não. Estava ligado no que estava acontecendo. Outro mérito individual do São Paulo. E a partir daí o jogo ficou mais fácil, e aí o São Paulo passou a exercitar o contra-ataque com maestria e se defender muito bem, porque o Bahia foi para cima e o Bahia fez pressão. E foi até de modo organizado para cima do São Paulo. Mas defensivamente o São Paulo tinha se acertado muito bem ali, estava fazendo uma partida muito boa e começou a aproveitar melhor o contra-ataque. E numa dessas jogadas, aula de contra-ataque, com o Rato descendo em velocidade, com o Lucas acompanhando a jogada, com o Rato observando o espaço, tocando para trás, o Lucas batendo, fazendo um golaço, selando o placar com 3-0. E aí, com um segundo tempo tão bem jogado, você apaga aquele primeiro tempo de oscilação muito grande para consolidar uma vitória gigante, muito importante, fora de casa, num terreno onde o São Paulo costuma ter problemas. O São Paulo é meio freguês do Bahia ali, às vezes, né? Em alguns anos, pelo menos, foi. Agora, o Rogério continua não ganhando do São Paulo e o problema ficou pro lado de lá, né? Agora, eu só acho que vou dar um pitaco na vida do outro time aqui, que não é problema nosso. E não é porque é o Rogério, não. Eu só acho que estão pesando a mão no caso do Rogério lá no Bahia. Acho que a torcida, o negócio do enforcado é uma coisa tenebrosa, horrível. E assim, se der um G8, o Bahia já está na Libertadores. E não é difícil dar esse G8. E se der um G7 com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, se o Bahia mantiver a sua posição, ele já está na Libertadores. Um time que quase caiu no ano passado, a torcida do Bahia queria o quê? O título? Cara, eu acho que vocês estão passando um pouco do limite, mas ok. O trabalho do Rogério no Bahia é positivo, se comparado o ano passado com o ano atual. Não é fácil. Mas isso é pitaco na vida dos outros, é que me assustou, porque a torcida do Bahia passou a tratar o time como um time que estivesse disputando, sei lá, o rebaixamento, não é o caso. Tá? Vamos às notas lá. O Rafael, grande atuação, hein? Grande atuação. O Rafael salvou o São Paulo em pelo menos 3 oportunidades. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Quando ainda estava 1-0. 7,5 para o goleiro do Tricolor. Igor Vinícius hoje boa partida, não deu mole ali nas costas, foi bem nos avanços e foi bem até na defesa, merece uma nota 7,5 também. O Sabino fez uma boa partida, dá para dar uma nota 7,5. O Alan Franco foi soberbo, mais um 7,5. O Jamal precisa melhorar. Já não foi tão ruim como contra o Criciúma, mas ainda precisa melhorar. A nota 5 para ele para dar uma alegria. Marcos Antônio, muito irregular hoje. É uma nota 6, pouco produtivo, pouco confiante na hora do passe. Já o Luiz Gustavo fez grande partida, fez gol, participou de ações de armação da equipe, dá para dar um 7,5 também para o Luiz Gustavo. Lucas Moura, partida que alternou bons e maus momentos, dá para dar um 7 pelo golaço que encerrou o placar da vitória. E pelo foco, por ele ter levado o jogo muito a sério. Luciano também oscilou, teve bons momentos quando o São Paulo ainda estava muito mal no primeiro tempo, depois dá uma apagadinha, cresceu com o time no segundo tempo, caiu um pouquinho de produção e saiu. Dá para dar um 7 para ele. O Caleri continua naquela fase meio esquisita, muito desligado no primeiro tempo, cresceu um pouquinho no segundo tempo, mas ainda é um Caleri abaixo do que pode. 6,5. O Ferreira, se a gente considerar que alternou lado demais e ficou uma parte considerável do jogo do lado direito, sem comprometer tanto, foi bem. Dá para dar uma nota 7 para ele. Entraram Rafinha,
A gente pode colocar para o Rafinha uma nota 6,5, fez bem a cobertura do lado direito. Entrou o Lisiero, que foi bem de novo. Bem de novo. Dá para dar um 6,5 para ele. Eu acho que ele entrou e entrou melhor do que o Marcos Antônio, que saiu. O Rodrigo Nestor entrou e hoje achei que entrou ligado, participou de contra-ataque, dá o primeiro toque na bola quando o São Paulo sai na busca do terceiro gol. Foi muito bem o Nestor no jogo de hoje. Arboleda entrou no time e entrou bem. E dá para dar um 7,5 para ele também. O Wellington Rato entrou bem. Entrou ligado, fez gol e puxou o contra-ataque do terceiro gol. Nota 7,5 para o Rato. Deixa eu ver. Rafinha, Rato, Nestor, Lisiero e Arboleda, os 5 que entraram e que melhoraram o time no segundo tempo. Alguns podem perguntar se o desempenho do Rato, que foi bem quando entrou hoje, foi bem quando entrou contra o Criciúma, é para fazê-lo virar titular? Talvez não. Lembra do São Paulo de 13, 14 jogadores? Eu acho que o técnico tem que saber aproveitar esses jogadores em formato de rodízio, hora começa com ele, hora joga com ele entrando no intervalo. Não precisa estabelecer uma titularidade absoluta. Né? Foi bem. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar de um assunto que não é do São Paulo, mas é do futebol, e que me preocupou hoje. A gente já tem visto acontecer, mas quando a frequência começa a aumentar, você tem que ficar de antena ligada. Bruno Henrique, que por causa de, no caso dele, míseros 14 mil reais para parentes, pode estar colocando a carreira no risco por causa de fraude em aposta online. O Flamengo disse que não vai punir o jogador. Hoje ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal na sua casa, no pior molde, que é aquele polícia batendo na tua porta, entrando e te levando para prestar esclarecimento. O cara rico que ganha, sei lá, 1,5 milhão de reais por mês, que não precisa disso, fazendo isso. E veja como é curioso. Não é manipulação de resultado, que seria gravíssimo. Seria gravíssimo. Felizmente, a gente tem poucos indícios de que manipulação de resultado na Série A tenha ocorrido. Quase nenhum. Tem só aquela conversa mora do texto. Em divisões menores já foram encontradas manipulações de resultado. O que o Bruno Henrique fez e que o Paquetá parece ter feito não é manipulação de resultado. É manipulação da aposta. E quem denuncia é a própria plataforma que se vê prejudicada. Então, tomar um cartão amarelo forçado num jogo, de fato, não influencia diretamente no placar. O Bruno Henrique foi expulso naquele dia contra o Santos porque era o segundo amarelo. Só que eram 52 minutos de jogo no segundo tempo. Então, na teoria, muito difícil essa condição mexer no placar. Pior é você meter a mão para provocar um pênalti, se for o goleiro abrir para passar a bola. Aí você está interferindo no resultado. O cartão não. Mas o que me preocupa é que esses caras parecem estar minimizando isso. Essa coisa do cartão. Não, cartão, tudo bem e tal. Minimizando isso. Tomando atitude de gente desonesta para fraudar a plataforma. Isso é grave. No momento em que algumas plataformas mais sérias estão procurando seguir regras para fazer um jogo mais limpo, quem está sujando o jogo são os caras que fazem o jogo. Isso é grave. Os clubes precisam conversar com esses caras. E não passar a mão como o Flamengo está fazendo. Não estou falando que o Flamengo tem que demitir o Bruno Henrique, mas tem que chamar o cara. Peraí, bicho. Você não manipulou um resultado, mas peraí, a próxima vez você vai manipular? Se for interessante para você ganhar dinheiro assim, você vai manipular? Você vai prejudicar o Flamengo? Por causa de dinheiro de bet? Pô, velho.
Isso é muito sério. É muito sério, eu acho que a punição tem que ser exemplar e partir do clube. Do clube. O Flamengo que é assim, eu acho que ele abre a porta para o Bruno Henrique tentar fazer mais bobagem. E isso se ele não for parado pela própria polícia. Que é o que pode acontecer nos próximos episódios dessa história. Lamentável, cara. Lamentável. Lamentável. Repito, não tem manipulação de resultado, mas para passar a ter, é um pulo. É um pulo. Por esse vídeo é isso. Abraço para todo mundo. Até a próxima. Comenta aí. Vamos falar a respeito do jogo de hoje. Valeu!